Muito bem, vamos lá. Estamos começando o oitavo e último capítulo do livro Shmoná Prakim, certo? O oitavo capítulo. Como a gente viu nas últimas aulas, vamos repetir um pouquinho. Os últimos quatro capítulos, na verdade, não tratam exatamente de Tikkun HaNefesh, não tratam exatamente da mudança, da melhora da personalidade, das midot. Eles são complementos necessários, certo? Não foram escritos à toa, não estão à toa no nosso livro. Eles tratam de assuntos um pouquinho diferentes, mas eles são importantes para o contexto inteiro. Então, nos primeiros quatro capítulos, o Rambam definiu exatamente como fazer o Tikkun HaMidot, definindo quais são as partes dentro da pessoa, quais são as partes que podem ser mudadas, como mudar. Esses são os quatro primeiros capítulos. No quinto capítulo, o Rambam falou, olha, qual a meta de tudo isso? Para que eu quero tudo isso? Será que eu quero tudo isso para ser alguém mais simpático, alguém com melhores conexões? Será que o Shmoná Prakim do Rambam é igual o livro Como Fazer Amigos? Essa é a meta do Rambam. Então, lá ele definiu qual é a meta. A gente viu lá tipos diferentes de metas que as pessoas colocam para si mesmas, juntar dinheiro, ter um corpo saudável, se tornar uma boa pessoa. Lá a gente viu qual a meta do Rambam, qual o Tachlit HaChaim, qual a meta de toda essa vodada da pessoa. Agora, o Rambam colocou lá uma meta muito alta, certo? Uma meta no qual a pessoa ele vai se aproximar, vai se conectar completamente com a Kadosh Baruch Hu, certo? Uma meta espiritual muito alta e muito difícil. Então, surge a dúvida, com todo esse processo, que não é um processo fácil de Tikkun HaMidot, tem inúmeras midot dentro da pessoa, e achar o caminho do meio para todas elas, que não é fácil, e ainda o meu objetivo é muito, muito alto, o que eu vou fazer? Talvez eu desisto, talvez não vale a pena, talvez não é para mim. Vem o sexto capítulo, Perek Shishi do Rambam, e fala, olha, não se preocupa, você não precisa ser perfeito, a pessoa não tem que chegar na perfeição, a pessoa tem que buscar vencer todas as batalhas, mas a perfeição a ponto de que você não tenha nem vontade de ficar nervoso, nem vontade de ter orgulho, isso daqui não é normal, isso daqui não é natural. As pessoas sentem isso naturalmente e você vai continuar sentindo isso. Não precisa apagar completamente isso de dentro de você, porque não é possível, certo? Assim o Rambam dividiu dois tipos de pessoas. Tem questões que realmente você tem que, se você sente vontade de matar pessoas, então isso daqui realmente é um trabalho, é um problema psicológico, tem que ser trabalhado, tem que ser cortado completamente, arrancado pela raiz. Mas, se você sente um pouco de raiva, sente um pouco de orgulho, você sente um pouco de desejos de comer, enfim, isso daqui não é tão ruim, isso é parte do ser humano, precisa ser trabalhado, você precisa se controlar, você precisa se autolimitar, mas pode se manter. Isso pode continuar existindo dentro de você. No sétimo capítulo, o Rambam reforçou um pouquinho esse ponto e trouxe mais uma questão importante. O Rambam falou, olha, vou te provar isso, que realmente a perfeição não é necessária dos profetas. A gente encontra que tem profetas que fizeram hataim, tem profetas que fizeram pecados, tem profetas que tinham problemas em algumas midot. Isso fazia com que a profecia deles não fosse tão clara, não fosse perfeita, mas mesmo assim eles tinham essa profecia, tinham esse contato direto com a Kadosh Baruch Hu. Então, é possível você chegar na profecia, é possível você ser considerado um profeta, que Kadosh Baruch Hu fala com você, mesmo que você não é perfeito. Então, é um esforço, é muito grande, é um trabalho muito grande. Esses profetas, como a gente viu, não é que eles tinham um monte de midot problemáticas, eles tinham problemas com uma midá, com duas midot, e não é que eles tinham um problema extremo, eles simplesmente não estavam equilibrados, certo? Não é realmente igual qualquer pessoa na rua, mas eles não eram perfeitos. E fora isso, no fundo, esse Perek vem falar, olha, vale a pena. Vale a pena tudo isso. É um esforço muito grande, é um esforço muito grande. Mas vale a pena. Vale a pena porque você vai chegar em Piscat Adam, no maior nível possível do ser humano. O ser humano vai atingir o maior potencial dele, que é a nevoá, que é a profecia, o contato direto com a Kadosh Baruch Hu. Então vale a pena. É um esforço muito grande. É igual alguém que vai começar a trabalhar. Se ele tem, por exemplo, uma oferta de trabalho, chega alguém para ele e fala, olha, eu tenho uma empresa super de sucesso, eu preciso de um CEO, eu preciso de alguém para coordenar as coisas aqui, o salário é alto, tem bônus, tem tudo ótimo, tudo perfeito, mas eu preciso que você faça 4 anos de faculdade, que você faça um curso específico de 4 anos, senão não tenho como te aceitar no emprego. Se fizer, o emprego está prometido. Não vale a pena? Vale a pena, você vai se esforçar, você vai ralar 4 anos, mas você sabe que vale a pena. Então, o sétimo capítulo, além de nos mostrar que a profecia ela não acontece somente para pessoas perfeitas, mesmo que você atingiu 90%, 95%, é possível que você vai se tornar um profeta, tem que saber que a meta
é boa. Atingir o maior potencial para o ser humano vale a pena. O 8º capítulo, de novo, é mais um capítulo que não trata diretamente de Tikkun HaNefesh. O Rambam não vai falar sobre como letaken midot nesse capítulo, mas é um capítulo essencial para todo esse processo. Esse capítulo é chamado no Rambam Bateva Enoshi, a natureza do ser humano. E o Rambam vai lidar com a grande pergunta: será que o ser humano tem livre-arbítrio para mudar? Será que a gente tem a capacidade de mudar? Será que eu posso realmente melhorar? Será que eu posso mudar a mim mesmo? Eu tenho essa força, eu tenho essa capacidade? Sim ou não? Geralmente, você pergunta para alguém, olha, você acha que você pode mudar? Ele vai falar, sim, com certeza, eu posso me esforçar um pouquinho, posso aprender, posso me dedicar, e eu vou conseguir mudar. Por que é tão importante o Rambam escrever um capítulo inteiro com relação a isso? Então, a importância disso é porque, na verdade, mesmo nós mesmos, como a gente vai ver daqui a pouquinho, em todas as gerações, em todos os lugares do mundo, a gente vai ver lá no leste da Ásia, na Grécia, na cultura de hoje em dia, tem sempre uma vozinha lá no fundo, tem sempre um eureka, tem sempre no plano de fundo, um pensamento, uma ideia, uma forma de ver a vida de que, olha, não tem como mudar as coisas, você não tem como melhorar, você não tem como se tornar alguém completamente diferente, você não tem essa capacidade. Lá no fundo tem sempre essa vozinha que puxa a pessoa para baixo. Quando ele vai tentar muito fazer alguma coisa, mesmo que ele tente, mesmo que ele se esforce, ele está sempre com o pé atrás. Ele está sempre com medo, ele está sempre achando que, olha, eu não vou conseguir, eu não tenho como conseguir, é difícil demais, o ser humano não tem essa força, não tem essa capacidade. Onde a gente encontra isso? Se a gente for lá para o Mizrach Harachok, se a gente for para o leste da Ásia, lá para Tibete, Japão, China, todos esses lugares, a gente vai conhecer aquela famosa frase, aquela famosa palavra que chama karma. O que é o karma? Karma é meio que é o destino da pessoa. O que tem que acontecer com você vai acontecer. Você não tem controle sobre o seu destino, você não tem controle sobre você. Isso se chama karma. Karma é tudo pré-definido, certo? Já numa cultura um pouco mais moderna, isso foi conhecido como determinismo. É tudo pré-determinado. A pessoa não tem controle nenhum, a pessoa não tem capacidade nenhuma de mudar. Se você tentar mudar, isso não vai adiantar nada. Se é para você ter profecia, você vai ter profecia. Se não é para você ter profecia, você não vai ter profecia. Então, se você nasceu como alguém que não vai ser profeta, você pode se esforçar ao máximo que não vai dar certo. Você não vai conseguir. Se você nasceu para ser alguém nervoso e bravo, você pode se tentar ao máximo, você pode se esforçar, se não tem como mudar isso. Esse é o karma da pessoa. Já na Grécia, voltando um pouquinho para a Europa, a gente encontra a famosa história de Édipo, certo? Mitologia grega. Quem era Édipo? Édipo, ele foi o filho do rei e da rainha, que falou para eles, um astrônomo, alguém que via nas estrelas, falou para eles, olha, o seu filho, falou para o rei, vai te matar e vai casar com a sua esposa, a mãe dele, a rainha. E o rei acreditou, ficou extremamente preocupado, não sabia o que fazer com ele, quis matar a criança. A mãe falou, não mata, vamos jogar ele por aí. Foram no meio da floresta, largaram ele lá, não lembro exatamente como foi a história, mas de algum jeito largaram ele para morrer. E justo por acaso, naquela hora, passou um fazendeiro que viu a criança lá, pegou a criança, levou ela para casa. A criança cresceu como filho do fazendeiro. Depois de muitos e muitos anos, ele acaba encontrando o rei no meio da estrada. Eles têm uma discussão. Ele mata o rei, que é na verdade o pai dele, que ele não sabia que era o pai, mas ele mata o rei e casa com a rainha, que na verdade era a mãe dele, vira sua esposa. Ou seja, diz para a gente a mitologia grega, olha, existe um goral, existe um decreto sobre a pessoa de quem ele vai ser, do que vai acontecer com ele, e não tem como fugir disso. Você está preso dentro do seu goral, você está preso dentro do seu destino. Você acha que você vai conseguir mudar as coisas, você vai pegar a criança, vai jogar ela longe, vai deixar ela morrer. Você acha que isso vai te ajudar de alguma forma? Você acha que isso vai fazer com que você consiga sair e se libertar do seu decreto? De jeito nenhum. Nada pode te ajudar a se liberar disso, nada vai te ajudar a sair desse lugar onde você está preso. Onde mais a gente encontra essa questão, certo? Então, a gente viu até agora que tem coisas, tem uma opinião, tem uma ideia por trás de toda a cultura antiga e nova, de que a pessoa ele não tem capacidade de sair do destino dele, seja o karma, seja essa história de Édipo. E o Rambam nos mostrar, nesse último perek do capítulo, no último perek do Shmoná Prakim, ele vai mostrar para a gente que não, que existe livre arbítrio. Agora, se a gente voltar
um pouquinho, se a gente chegar agora um pouquinho mais perto, certo? Um pouquinho mais no nosso dia a dia, na nossa cultura, onde a gente encontra essa vozinha no fundo que nos diz, olha, você não tem controle sobre quem você é, não tem mais o que fazer. Então, aqui a gente encontra em vários ramos essa mesma opinião. Se você for para o ramo da biologia, eles vão te falar, olha, cada um ele nasce com um DNA, ele tem cromossomos específicos que definem quem ele é. Então, tem o que é chamado síndrome do XYY. Uma pessoa que ele tem 2 cromossomos Y, que é o cromossomo masculino, ele vai ser mais nervoso, ele vai tender mais à violência. E não tem como mudar isso. Isso é parte do DNA do ser humano, isso não tem como ser mudado. Se você for para os neurologistas, eles vão te falar, olha, dá para analisar um pouquinho os hormônios que a pessoa ele tem no cérebro, a conexão sináptica lá na cabeça dele, e não tem como sair disso. Esse é o tipo de pessoa, assim que ele é. Se for para os psicólogos, para os sociólogos, eles vão te falar, olha, ele nasceu, ele cresceu nessa realidade, ele foi influenciado por maus amigos, ele teve uma educação pobre, e ele se tornou o que ele se tornou, não por vontade própria, não porque realmente ele quis isso, e sim porque a sociedade colocou ele nessa situação e não abriu portas para ele, não deixou ele sair de lá. É isso que ele é. E não tem como sair disso. Tem o que é chamado, no Mishpat, nas leis, no tribunal, alguém que é julgado por ter assassinado alguém, por ter feito algum crime, ele pode alegar insanidade mental temporária. Ele pode alegar que, temporariamente, por 15 minutos, aparentemente, justamente no momento em que ele encontrou aquela pessoa que ele estava bravo com ele, justamente naqueles 15 minutos ele teve uma insanidade mental temporária, ele não conseguiu se controlar. Que tipo de argumento é esse? Que tipo de argumento te fala, olha, a vida inteira eu sou normal. Naqueles 15 minutos que eu matei alguém, naqueles 15 minutos que eu fiz um crime, eu estava fora de mim, eu não estava pensando direito. Alguém que alega insanidade mental, o cara realmente ficou maluco, ele vai passar a vida inteira no hospício, é uma coisa. Mas insanidade mental temporária, não sei como funciona exatamente, o quanto isso é cabível ou não, quanto aceitam isso nos julgamentos ou não, mas o fato de existir uma coisa dessa, que você pode falar, olha, por 15 minutos eu estava fora de mim, mas eu voltei ao normal agora, ou seja, eu não tenho controle sobre mim mesmo. Existem situações em que eu perco a linha, eu estou fora de mim, eu não consigo me controlar e eu sou o que eu sou. É a minha natureza que fez isso, eu não posso ser julgado, eu não posso ser castigado sobre isso. Isso daqui mostra que existe lá no fundo, mesmo na nossa tarbut, mesmo na nossa cultura, essa ideia, esse pensamento de que, olha, o ser humano, no fim, ele é um animal. No fim, ele tem instintos, ele não tem controle sobre esses instintos, ele não tem como mudar a si mesmo. Então, isso, de qualquer jeito, assim a gente encontra, certo? Na cultura em geral, essa ideia, essa opinião de que está tudo pré-determinado, de que a pessoa não tem controle sobre ele mesmo. Por isso, o Rambam escreve aqui o nosso livro, não o livro, mas o nosso último Perek, o Perek Shmini, o 8º capítulo, de Shmoná para Kim, Bateva Enoshi, para explicar que não. Que na natureza humana, o ser humano tem total capacidade de mudar qualquer coisa. Qualquer coisa, obviamente, dentro dos limites da realidade, certo? Não adianta a pessoa passar, falar, olha, a partir de agora, eu tenho 1,40 m, eu vou ter 1,80 m. Isso não é algo que a pessoa tem como controlar. Questões físicas, não tem como mudar isso. Eu tenho 5 dedos, eu vou ter 7. Não adianta pensamento positivo para mudar a cor dos olhos, não funciona, certo? A gente está tratando de midot, do livre-arbítrio, da vontade da pessoa mudar quem ele é, as vontades dele, as virtudes dele. Então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho do Perek, certo? Esse daqui é o Perek, dá para comparar ele com o 4º capítulo, mas é provavelmente o Perek mais comprido. O Rambam trata da Bechirá Hofshit, o livre-arbítrio, e lá para o fim, lá para frente, ele vai tratar também da grande pergunta, da famosa pergunta entre o livre-arbítrio e o conhecimento divino. Se a Kadosh Baruch Hu sabe tudo o que vai acontecer, como pode ser que o ser humano tem livre-arbítrio? Essa grande contradição, essa grande pergunta, o Rambam vai tratar dela um pouquinho mais para frente. Então, fala o Rambam o seguinte, ele começa falando, לא ייתכן שיהיה אדם בטבע מתחילת בריאתו בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שלא ייתכן שלא יהיה אדם בטבע בעל מלאכה מן המלאכות המעשיות. Fala o Rambam, olha, uma criança que nasce, uma criança que acabou de nascer, ele com certeza não tem ma'alot e nem chesronot. Ele não tem midot tovot e nem midot raot. Ele não tem virtudes, ele não tem bons comportamentos nem maus. Ele acabou de nascer, certo? Não dá para falar que essa criança de
3 dias é nervosa. Não tem como falar isso, certo? Do mesmo jeito que não dá para falar que uma criança de 3 dias é um engenheiro. Ele precisa ter crescido um pouquinho. Para isso começar a aparecer, ele tem que crescer um pouquinho. Quando a pessoa nasce, não dá nada disso é visível. Porém, fala o Rambam, Bekoach, no potencial, isso já existe dentro da pessoa. A pessoa ele nasce com uma netia. Ele nasce com uma inclinação para um dos dois lados, para o lado bom ou para o lado ruim. Onde quando o Rambam tem que seguir o caminho do meio, os dois lados são ruins, certo? Mas, de qualquer jeito, a pessoa ele pode ter uma netia. Ele pode ter uma inclinação para alguma coisa. Ele pode ter uma inclinação para ser alguém verdadeiro, alguém fiel. Ele pode ter uma inclinação para ser mentiroso. Mas quando ele nasce, assim que ele nasceu, ele não é nem verdadeiro, nem confiável, nem mentiroso, nem humilde, nem nada. Ele não é nada ainda. Ele tem um potencial. Fora isso, o que esse potencial nos ajuda? O que esse potencial faz com a pessoa? Faz com que ele consiga alcançar aquilo de forma mais fácil. Isso não quer dizer que alguém que nasce, por exemplo, com potencial, o Rambam traz melachot, como exemplo para isso, ele traz melachot, trabalhos. Então, por exemplo, alguém que nasce com um kisharon, alguém que nasce com uma habilidade para engenharia. Se ele se esforçar, se ele dedicar tempo, se ele estudar, ele vai se tornar um grande engenheiro. Ele vai ter muito sucesso. Químico, físico, o ramo que for, o assunto que for. Se ele nasce com uma inclinação para isso, ele entende isso facilmente, ele pega fácil. Se ele se dedicar e se esforçar, ele vai conseguir transformar todo esse potencial em algo prático, em algo forte, em algo verdadeiro. Porém, se a pessoa nascer com todas as habilidades possíveis, e ele passar o dia inteiro brincando de joguinho no celular, se ele passar o dia inteiro sentado na TV, hipnotizado lá, assistindo a TV, nenhum do potencial dele vai ser utilizado, vai sair lá por, vai ser, vai funcionar, vai servir para alguma coisa. Assim também com relação às midot. A pessoa nasce com midot. A pessoa nasce com uma inclinação a ser bom ou ruim, a ser nervoso, a ser bonzinho, a ser simpático, a ser mentiroso. Ele nasce com uma inclinação. Porém, isso só vai vir a aparecer, ele realmente só vai se tornar isso se ele se dedicar, se ele se esforçar, se ele repetir esse ato de novo e de novo. O Rambam traz aqui questões hormonais ligadas ao cérebro, sobre quem consegue entender, quem é inteligente ou não inteligente. Na época, a ciência é um pouquinho diferente, mas de qualquer jeito, o Rambam fala, por exemplo, ele traz o seguinte, alguém que ele é muhan el gvura, alguém que ele nasce corajoso. Quer dizer, nasce corajoso. O bebê nunca é corajoso. O bebê não tem testes para verificar se ele é corajoso ou não. Ele nasce com a capacidade de se tornar corajoso. Vem melumada gvura e gibor bekalut. E se ele se esforçar, se ensinarem ele a ser gibor, ele vai conseguir isso facinho. Com facilidade, ele vai atingir muita coragem. ואחר מזג ליבו יותר קר מן הראוי, והוא מוכן אל רוח הלבב והפחד, ואם ילמד ויורגל לזה, יקבלו בקלות, ואם תכובד בו הגבורה, בקושי גיבור, אבל יהיה מורגל בלא ספק. Porém, alguém que, por exemplo, ele nasce com uma netiá, com uma inclinação para ser medroso. Ele vai ser medroso ou não? Fala o Rambam, olha, se ensinarem ele a ter medo, se ensinarem ele, olha, toma cuidado, quando você anda na rua tem ladrões, e quando um cachorro late, os pais protegem ele, seguram ele, e não deixam ele pular da cama para o chão, porque ele tem mais que 20 centímetros. Se acostumarem ele a ser medroso, ele vai ser medroso, mais fácil do que outros. Porém, fala o Rambam, isso daqui é um ponto importante. Se ensinarem ele a ser gibor, se educarem ele a ser alguém corajoso, ele vai ser veloz, sem sombra de dúvidas. Se ensinarem ele a atingir um potencial, mesmo que naturalmente ele não tenha esse potencial, mesmo que naturalmente ele não é assim, se ensinarem ele uma midat tová, uma boa virtude, ele tem plena capacidade de alcançá-lo. Vai ser mais difícil, vai dar mais trabalho, vai ter que se dedicar mais, talvez vai ser a vida inteira se dedicando a isso, com certeza, mas ele vai alcançar. Alguém envergonhado, por exemplo. Alguém envergonhado, alguém que não fala com muita gente, quando tem muita gente em volta ele não fala muito. Alguém que é envergonhado, ele é envergonhado, é uma netiada da natureza. Porém, se ele se esforçar,
se ele treinar a falar em público, se ele treinar a falar perante outras pessoas, ele fizer isso de novo, e de novo, e de novo, aos poucos ele vai aprender, ele vai conseguir ser isso. Isso não quer dizer que ele deixou de ser envergonhado. Pode ser que no natural ele continua sendo envergonhado na natureza dele. Mas ele consegue agir de forma diferente. Ele consegue agir de forma diferente da natureza. A grande pergunta que está aqui é o que é mais forte? A natureza humana ou a vontade humana? E de onde vem a vontade? De onde vem a vontade da pessoa de mudar, a vontade da pessoa de crescer? De onde vem essa vontade? Então o Rambam explica em Sefer Bereshit, está escrito, Vaivra Elokim et Adam betzalmo, betzelem dmut avnito. A Kadosh Baruch Hu criou o ser humano betzalmo, a sua semelhança. O que é a semelhança divina? O que é? O homem foi criado igual a Kadosh Baruch Hu. Existem aqui algumas explicações. Ninguém explica que é de forma exterior, não é a aparência do ser humano, porque a Kadosh Baruch Hu, ele não tem corpo. Ele é um ser espiritual. Mas o espiritual ainda é alguma definição, mas é algo que não é corpóreo. Então, a semelhança divina não é a aparência. O que é a semelhança divina? Tem gente que explica, por exemplo, o Meshech Chochman, se não me engano, ele fala que é Bechirah Chofshit, livre-arbítrio. Igual que a Kadosh Baruch Hu tem livre-arbítrio, o ser humano foi criado com livre-arbítrio, ele pode tomar as decisões, pode fazer as escolhas dele. Fala o Rambam, o que é o Tselem Elokim? O que é o Tselem Elokim que tem na pessoa? É o Sechel, é a cabeça, é o intelecto, é a Neshama. Ou seja, a Neshama que foi colocada no ser humano, que foi dada ao ser humano dat, intelecto, consciência, e faz com que ele tome as próprias decisões, faz com que ele decida o que ele quer, quais são as vontades dele, isso daqui é maior do que a natureza. A natureza humana, ela é natural, ela é material. Dentro do ser humano foi colocado a Neshama, foi colocado uma alma, ele foi criado Betzelem Elokim, ele ganhou a consciência, ele ganhou a Bechirah Chofshit, porque ele tem força de vencer e de dominar e de controlar suas próprias vontades, sua própria natureza. Então, todas essas shitot, todas essas formas de ver o mundo, de que o ser humano ele é completamente determinista, não tem o que fazer, você nasceu assim, você vai ser assim a vida inteira, não tem como mudar, e que a vida é o que é, a gente está preso dentro disso. Todas essas formas de ver, de viver, ignoraram a existência da alma. Ignorar a existência de um poder muito maior dentro do ser humano do que a própria natureza. Isso daqui é a Neshama. Isso daqui é a alma, é o Tselem Elokim com o qual o ser humano foi criado. Então, o Rambam vai ensinar para a gente nesse Perek, ele vai provar isso de alguns lugares, de algumas... Vamos ver, tem aqui 4 tipos de provas que o Rambam traz para isso, mesmo que algumas provas por si só é um pouco difícil de se basear nela, mas de qualquer jeito, a junção dessas quatro provas, o contexto que elas vão trazer, vai mostrar para o ser humano que, olha, ele tem plena capacidade de vencer, de mudar e transformar a sua natureza. Vamos ver, a primeira prova que o Rambam traz. Bom, antes das provas, o Rambam fala o seguinte, ואומנם ביארתי לחזק, כדי שלא תחשוב לאמיתות אותם הזיות שיבדון בעלי גזירת הכוכבים, באשר הם טוענים כי מולדות בני אדם מסימום בעלי מעלה או בעלי פחיתות, ושאדם מוכרח על אותם פעולות דווקא. O Rambam já explica isso, certo? O Rambam fala, olha, já estou te falando isso, por quê? Porque eu entrei no assunto, porque tem Balei Kochavim, Vechazuyot, certo? Essas pessoas que vêm nas estrelas, ou vêm na bola de cristal, ou vêm no mapa astral, ou vem na mão da pessoa, ou vem nas cartas de tarô, não tem fim para esse tipo de pessoa que diz quem é você, onde você nasceu, o que vai acontecer com você, define o seu futuro e você está preso dentro disso. O Rambam fala, isso daqui é muito forte na cultura, isso é muito forte em várias e várias culturas diferentes, e você podia acabar ficando preso dentro disso, pensando que, olha, eu não posso escolher ir para a direita ou para a esquerda, porque eu estou preso dentro disso, eu não tenho como controlar. Vem o Rambam, olha, eu vou te falar que não, vou te falar que o ser humano ele está além disso, ele está além da natureza, ele tem dentro dele uma capacidade, um poder que vai além das forças da natureza, isso é possível mudar, é possível a pessoa se transformar, certo? Assim o Rambam traz que, olha, Muskam alav mitoratino e filosofia yavan. O Rambam fala, mesmo os filósofos gregos, embora na mitologia grega a gente encontra esse tipo de determinismo, certo? Na história de Édipo, mesmo assim, na Torá, e os grandes filósofos gregos, eles compreendiam disso. Eles entendiam e eles concordavam com essa verdade. Shema'asei adam kulam mesurim alav ve'en kofeh alav bahem. Que os atos da pessoa estão entregues na mão dele. Nada obriga a pessoa a agir de determinada forma.
nada controla ele. Ele tem total capacidade de sair disso. É verdade que alguém que se acostumou com uma coisa por muito tempo, ele queira mudar, vai levar um tempo, certo? Ele pode estar viciado psicologicamente, ele pode estar viciado quimicamente, como cigarro ou qualquer outro tipo de coisa, mas dá para mudar. Pode ser que vai demorar muito, pode ser que vai demorar pouco, mas é possível mudar. Aliás, dependendo da onde vem a força de vontade da pessoa, é possível mudar no próprio momento. Assim contando o Rav Shach, certo? O Rav Shach era um dos Gdolei Israel, ele faleceu há uns 15, 20 anos, não me engano. Ele era Rosh de Porat Yosef. No momento que ele ouviu dizer que fumar cigarro faz mal, ele provavelmente tinha 70 anos, já fumava há muito tempo. No momento em que disseram para ele que fumar faz mal à saúde, e fazer mal à saúde é algo prejudicial, é algo errado, é uma verá, ele parou de fumar. Naquele momento. Sem madbecot, sem aqueles selinhos de nicotina, sem ir diminuindo devagarzinho, simplesmente parou de fumar naquele momento. É uma força de vontade incrível. Não é qualquer um que tem essa força de vontade. Mas essa Korach, ele puxou isso da religião, ele puxou isso do judaísmo. Ele falou, olha, isso daqui é uma verá. Até agora eu estava fazendo isso, porque achei que não tinha problema. Descobri que isso é proibido, descobri que isso daqui é uma verá. Mudou completamente. Tem a famosa história da Gemara de Rabi Eleazar ben Dordaya. Quem é Rabi Eleazar ben Dordaya? Antes de se tornar Rabi Eleazar ben Dordaya, ele era só Eleazar ben Dordaya. Era o tipo de cara que fazia pecados, tinha desejos para cá e para lá, sem fim. Certo? Ele atravessava o mundo para suprir os desejos dele. E certa vez, ele ouviu alguém falando, olha, igual que Rabi Eleazar ben Dordaya não tem mais jeito. Ele não tem como voltar. Esse daí vai para o Geinom e está perdido, completamente sem chance. Na hora que ele ouviu isso, alguma coisa dentro dele mudou, alguma coisa dentro dele acordou, e a Gemara conta que ele começou a ir para os céus, para as estrelas, para as montanhas, pedindo para todas as forças da natureza rezarem por ele, quando todo mundo respondia, olha, sinto muito, eu rezo por mim mesmo, não tenho o que fazer com você, você que se vire sozinho. Conta a Gemara que ele começou a chorar, 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 e faleceu. Chorando, de sofrimento, de arrependimento. Saiu uma voz do céu e falou, olha, quero que cada um pense agora na pior pessoa que ele conhece no mundo, certo? Pior pessoa mesmo, que fez todos os tipos de pecados, todos os tipos de averot. Saiu uma voz do céu, e ele estava chorando há uma hora, ele ficou lá chorando, saiu uma voz do céu e falou, Rabi Eleazar ben Dordaya Muzman Lechai Olam Haba. Rabi Eleazar ben Dordaya chamou ele de Rabi Eleazar, a pior pessoa do mundo, fez chuva, se arrependeu por uma hora de sofrimento real, virou Rabi Eleazar, vem para o Olam Haba. Sobre isso falou Rebbe, tem pessoas que compram o Olam Haba deles em uma hora. Tem pessoas que passam a vida inteira, tem pessoas que fazem isso em uma hora. Agora imagina esse cara, esquece o Olam Haba ou não o Olam Haba. Em um momento, ele ouviu uma coisinha, isso mudou alguma coisa dentro dele. E ele, a partir daquele momento, se arrependeu profundamente e mudou completamente. Ele se transformou em outra pessoa, em uma hora ele se mudou completamente. A ponto de mudar, passar de um cara que todo mundo fala, olha, isso daí certeza gay não, isso daí certeza não tem chance, para lá, a vontade, a capacidade está dentro da pessoa. No judaísmo isso é conhecido como Neshama, é a alma. Quanto mais forte, quanto mais conectado com a alma for a vontade da pessoa, quanto mais de dentro ela vier, mais forte ela é. E saber que a Neshama, que esse Ratzon, essa vontade dentro da pessoa, é mais forte do que a natureza, é a função desse Perek. É a função desse capítulo. O Rava vai mostrar alguns lugares onde a gente encontra que realmente a pessoa ele tem capacidade de passar por cima da natureza dele, se controlar e se autoproibir coisas que a Torá proibiu. A gente vai ver isso na continuação. Mas, de forma geral, o Rama vem falar para a gente esse ponto. Não existe determinismo, não existe quem é você, o que é você, e que você está preso dentro do seu destino. Não. O ser humano tem total capacidade de passar por cima. Ele tem total capacidade de mudar, de melhorar, e de pôr na prática os desejos, as vontades dele. Colocar isso acima da natureza. A Neshama, a alma, é mais forte que a natureza humana. Então, Bezat Hashem, a gente vai ver na próxima aula quais são as fontes de onde o Rama aprende isso. E o Rama traz algumas linguagens de Hazal. Em alguns lugares, nossos sábios falam coisas que parece determinista, que parece que realmente a gente não tem como sair disso. O Rama vai trazer e vai explicar, Bezat Hashem. Semana que vem continuamos. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.